Olá, amigos da Paróquia Santo Antônio. Estamos aqui hoje com o nosso bispo, Dom Eugênio, que veio realizar a crisma aqui na nossa paróquia e nós vamos bater um papo com algumas perguntas que elaboramos para o senhor para a gente conhecer um pouquinho mais o senhor, o trabalho que o senhor realizou durante a sua missão. E para iniciar, bom, assim como o Papa Francisco pertenceu à Ordem dos Jesuítas, o Papa Leão XIV pertence à Ordem dos agostinianos, o senhor também é um sacramentino, né? Pertence à ordem dos sacramentinos. O senhor pode nos contar um pouquinho sobre os princípios dessa ordem que o senhor pertence e a importância dela na vida do senhor? O nome oficial nosso é Congregação do Santíssimo Sacramento. Santíssimo Sacramento é a Eucaristia, né? Foi fundada em 1856 em Paris, na França, por São Pedro Julião Aymar. Ele foi canonizado na época do concílio pelo Papa João XXIII, em 1962. O objetivo dele, a inspiração que ele teve ao fundar a congregação, era ajudar a colocar a Eucaristia no centro da vida da igreja, no centro da vida das pessoas. Ele repetia um refrão assim: se as pessoas, as famílias, a igreja colocar a Eucaristia no centro da vida, as pessoas ficam transformadas, as famílias ficam santificadas e o mundo vai viver em paz. Então, a grande missão da nossa congregação é viver e testemunhar a Eucaristia. E isso se faz, primeiramente, a partir da celebração eucarística. Da celebração eucarística, a gente tem uma forma especial da oração, que é a oração diante da Eucaristia exposta, que popularmente a gente chama adoração eucarística. Consequentemente, a prática, a missão, a pastoral, ela deve estar sempre centrada na Eucaristia. Agora, antes de ser padre, quem participa de uma ordem ou de uma congregação assume o carisma, assume esta vocação, faz os votos que a gente diz, né? O voto de pobreza, castidade, obediência. Então, a nossa identidade primeira é a partir do carisma, como do Papa Francisco, como você bem lembrou, o carisma jesuíta, deste anúncio, né, da pessoa de Jesus em diversas circunstâncias, o carisma agostiniano, que marca a identidade, né, do Papa Leão, que tem uma expressão bonita de Santo Agostinho, né? Ame e faz o que queres. É uma espiritualidade muito centrada nessa vivência do amor. E a espiritualidade, né, da minha congregação, né, a Congregação do Santíssimo Sacramento, também conhecido como sacramentinos, como você bem lembrou, viver e testemunhar a Eucaristia. Essa é a identidade que eu carrego. Então, aí a partir dessa identidade eu fui ordenado padre e o Papa Francisco me convidou para depois assumir aqui a diocese de São João da Boa Vista. Como foi para o senhor receber a notícia que o senhor havia sido eleito bispo pelo Papa Francisco? O senhor já esperava? De jeito nenhum. Sim, não. Eu estava em Roma terminando a minha missão como superior geral da congregação. Por 12 anos, em 2 mandatos, eu exerci esse trabalho de coordenação geral. A minha congregação ela está presente em 31 países, nos 5 continentes. Nós somos hoje 860 religiosos sacramentinos. Então, esse era o meu trabalho. Eu tinha terminado no dia 30 de novembro. Já estava com todas as indicações para continuar minha missão no Brasil, né? A partir da organização da minha congregação aqui no Brasil, eu ia para Belo Horizonte, já estava transferido minha comunidade, minha missão. E no dia 16 de dezembro, né, eu terminei dia 30, 16 de dezembro, eu recebo um telefonema lá do dicastério dos bispos, dizendo que o prefeito da congregação, do dicastério dos bispos, queria falar comigo. Aí marcaram para segunda-feira, dia 18. Então, dia 18, o atual Papa me disse que o Papa Francisco me nomeou bispo. A experiência foi um pouco difícil no momento, né? Tanto é que quando ele me comunicou, ficou um silêncio assim na sala. Aí ele me perguntou: você conhece a diocese? Aí eu me lembrei, assim, eu conheço uma cidade daqui, conhecia, né? Que é Tambaú, porque a congregação dos sacramentinos, ela foi, os religiosos, os padres, foram os primeiros sucessores do padre Donizete. Então a minha congregação trabalhou muitos anos em Tambaú. E quando eu entrei na casa de formação, né, para ser sacramentino, a gente fazia muitos encontros lá em Tambaú. Então eu respondi: é a única que eu conheço. Tá bom, tá. Aí eu comecei a fazer meus argumentos. Eu falei assim: olha, mas eu estou saindo de uma missão de 12 anos e naquele tempo eu estava com 63 anos, né? Aí o Papa falou assim, o atual Papa, que até então era o cardeal, né? Prevost.
Ele falou assim, eu também fui superior geral dos agostinianos, eu sei como é. Mas assim, eu já estou quase emérito, eu estou com 63 anos. Aí ele falou assim, ainda tem mais 12 anos pela frente, né? E aí ele me deu 3 dias para meditar, rezar e escrever uma carta direcionada, né, endereçada ao Papa Francisco. Ele falou assim, foi o Papa que te nomeou, então escreva para ele se você aceita ou não. E voltei no dia 21, entreguei a minha carta, né, depois, né, desse tempo de acolhida. Né, interessante que a resposta, quando é dada, né, com liberdade, eu passei assim, a pesquisar tudo que tinha sobre a Diocese de São João da Boa Vista. Começa, né, uma experiência de amor, né, por esta igreja. E quais as suas primeiras impressões neste seu primeiro ano aqui na nossa diocese? Os desafios, como tem sido conhecer as cidades, as comunidades, as paróquias? A impressão é a melhor possível de alegria, de desafios, porque é uma diocese muito abençoada por vocações. Né? O clero, os padres, são todos daqui, praticamente. Né? 98% do clero é daqui. Então, são os padres que amam essa diocese, amam as paróquias, amam a missão e que incentivam, né, os adolescentes e os jovens a assumirem a missão. Então, a nossa diocese, nesse sentido, é muito privilegiada. E aí, isso me alegra muito, porque quando eu vejo algumas outras realidades de dioceses em que o bispo me fala assim, eu acho que eu nem vou ordenar um padre, que eu não tenho seminarista. Eu cheguei aqui o ano passado, já ordenei 4, né? 4 novos padres, tem 3 diáconos agora, né, no segundo semestre. Então, esta vida que é muito pulsante aqui na diocese. E isso não só a partir da característica das vocações presbiterais, mas das vocações dos leigos. No primeiro ano, quando me chamaram em Casa Branca para participar de um encontro de catequistas, chego lá, tem 450 catequistas. Depois me chamaram para participar do encontro dos coroinhas, né? Naquele dia eu não pude, que eu fui para Roma para o encontro dos bispos, né, recém-nomeados. 1.500. Então, assim, é muita gente. E isso realmente dá uma alegria. O desafio que você também perguntou é a formação. Né? Porque não basta só a gente estar junto. A Igreja de Jesus Cristo merece o melhor que a gente tem. Ser cristão batizado, consciente, esse é um processo que a nossa igreja aqui tem que avançar. Mais formação, formação bíblica, formação teológica para os leigos, porque senão a gente fica uma igreja muito devocional. A devoção é importante, mas o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. E a gente precisa aprofundar mais nesse sentido. Conhecer para amar, né? Isso. Excelência, o senhor veio hoje aqui realizar o crisma de alguns jovens da nossa comunidade. No mundo de hoje, os jovens enfrentam muitos desafios para viver a fé no dia a dia. Como a igreja pode ajudar os crismados a permanecerem conectados com Deus e ativos na comunidade paroquial após receberem este sacramento? Você usou uma palavra bem moderna, né? Conectados. Essa é uma palavra que há uns 15 anos atrás ninguém usaria, né? Jovens conectados com a igreja. Mas hoje nós sabemos que se não tiver essa conexão, né, não tem fundamento. E tem um aspecto que o próprio Papa Leão XIV já sinalizou logo no primeiro dia. A nossa igreja precisa entrar neste mundo da comunicação, este mundo, né, dos meios modernos. E aí ele lembrou assim, se nós não entendermos de inteligência artificial, nós vamos perder a capacidade de comunicação. E as novas gerações estão dentro deste mundo. Um grande desafio que nós estamos sentindo como igreja é como despertar nesses jovens a alegria e o desejo de estarem juntos. Porque esses meios de comunicação, eles têm uma tendência e nos levam a ficarmos muito isolados. Nós vamos privatizando tudo e vamos privatizando também os sentimentos. Então, cada um fica na sua, né? Na hora de uma comunicação, a gente faz comunicação por mensagens. Então, esse é um aspecto, porque não existe fé cristã, fé em Jesus Cristo, sem encontro de comunidade, sem encontro de pessoas. Esse é um dos maiores desafios, para que a gente possa garantir que os jovens estejam hoje participando e amadurecendo a sua fé. Nós, como igreja, precisamos criar alternativas que possam atrair os jovens de quererem estarem juntos, né? De levantar um pouco a cabeça, porque está todo mundo assim, né? Aí com o celular. Então, como fazer com que os jovens olhem que ao redor tem outros jovens, tem outras pessoas, tem outras belezas para serem contempladas. Mas tem também um outro grande desafio, que é o modelo de família. Né? As famílias hoje, elas têm outras configurações, outras formas de expressão, outras formas de construir os relacionamentos. Eu tenho a experiência da família, que é pai, mãe, filhos, tá? Né? E que pais que assumem o compromisso do matrimônio e foram felizes para sempre até que a morte os separe, né? Mas hoje existem formas diferenciadas de família.
E os jovens que vêm para a igreja são esses, frutos desses modelos de família. Então, como que nós podemos e devemos, como igreja, acolher essa diversidade e dar um direcionamento favorecendo e valorizando um pouco mais a vivência do amor? Regina, para concluir essa nossa conversa, gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem especial para os nossos paroquianos aqui da Paróquia de Santo Antônio, os devotos de Santa Rita, uma palavra de encorajamento e fé que o senhor possa passar para a nossa comunidade. Uma das expressões mais bonitas do nosso ser igreja é colocar Jesus Cristo no centro da nossa vida. Nós estamos, neste ano, vivendo uma alegria de poder, como igreja, celebrar 2025 anos do nascimento de Jesus. Papa Francisco nos convocou a viver o ano santo, o ano jubilar, e escolheu uma frase da Carta aos Romanos: a esperança não decepciona. Neste mundo em que a quantidade de pessoas que estão com sofrimentos afetivos, sofrimentos psicológicos, sofrimentos psíquicos, sofrimentos sociais, o anúncio de Jesus, porque Ele é a nossa esperança, Ele não nos decepciona, é fundamental para todos nós. Que nossa igreja seja a primeira, a estar esperançada. Veja que a nossa cultura até transformou, ou criou esse verbo, vamos esperançar. Vamos esperançar a vida, vamos esperançar os relacionamentos, vamos esperançar as crianças, até os idosos, porque aí nós vamos colocar cada vez mais Jesus Cristo no centro. A partir também das devoções que nós nos identificamos, eles são exemplos de quem colocou Jesus no centro da sua vida, como Santo Antônio e Santa Rita, porque eles permanecem na nossa memória devocional, nossa memória afetiva como católicos, porque eles vivenciaram Jesus como centro de suas vidas. Essa é a esperança que nós devemos anunciar. Então, para a paróquia aqui de Santo Antônio, especialmente, que vai começar agora um período tão bonito, de fazer festa. Recorde que Jesus foi apelidado, como alguém que não perdia uma festinha, e deixou para nós o maior sacramento: tomai e comei, tomai e bebei. Se nós soubermos fazer esta festa da acolhida, a festa da inclusão, a festa do perdão, aí sim, nós vamos colocar Jesus no centro e vamos alimentar a nossa esperança.